indo para o Rolls Royce, parece que foi feita a opção pelo carro aberto. Olha aí, Heraldo. Aí sim. Primeira-dama Michele, presidente eleito Jair Bolsonaro, opção pelo carro aberto no desfile do Eixo Monumental de Brasília, inclusive sendo acompanhado também pelo filho. Um dos filhos adultos do presidente. Michele Bolsonaro com um vestido claro, que foi feito por uma estilista de Brasília. São imagens de Brasília, às 2h46 pelo horário de Brasília. O presidente eleito Jair Bolsonaro saúda as pessoas que vieram para sua posse, ao lado de sua esposa, Dona Michele. Vai se dirigir para o Congresso Nacional em carro aberto no Rolls Royce presidencial, adiado pelos Dragões da Independência. Sim, o Rolls Royce, como a gente está lembrando, que já foi usado pela Rainha Elizabeth numa visita ao Brasil e que serve à presidência da República desde o governo de Getúlio Vargas. Uma curiosidade sobre um personagem dessa posse, normalmente no Rolls Royce, Heraldo, vão o presidente eleito, a primeira-dama, desta vez há também um dos filhos de Bolsonaro, e no banco da frente, o motorista e um ajudante de ordens. Olha só que curioso, Heraldo, um dos ministros que toma posse hoje no Ministério da Defesa, general Fernando Azevedo Silva, esteve nessa mesma posição como ajudante de ordens de Fernando Collor, na posse de Collor, em 90. General Fernando teve participações em vários setores e agora ele assumirá, a partir de amanhã, o Ministério da Defesa. Imagens ao vivo de Brasília, no momento em que começa o desfile em direção ao Congresso Nacional. Um trecho bem mais curto agora, um trecho de cerca de 1,5 km, tanto que ele é percorrido ao lado do carro. A gente tem não só a cavalaria, mas a gente tem seguranças que seguem a pé o cortejo. Bolsonaro parece secar os olhos, emocionado. E atrás do presidente eleito está um de seus filhos, Carlos Bolsonaro, que é vereador pelo Rio de Janeiro. E os filhos são sempre muito próximos ao presidente eleito, que agora sim se dirige ao Congresso Nacional, um cortejo conduzido pelos Dragões da Independência. Há os motociclistas à frente e nós temos essa imagem porque à frente de todos há o carro da imprensa. Um cavalo ali dando um certo trabalho, Heraldo. Está a movimentação dos seguranças dos Dragões da Independência, porque há muitas pessoas, há saudação por parte das pessoas que estão nos gramados. Nessa altura do trajeto, o presidente eleito já consegue cumprimentar o público que está na esplanada dos ministérios e que se aproxima das bordas da esplanada para poder cumprimentá-lo e ver mais de perto o cortejo passar. Carlos Bolsonaro, o filho que acompanha o presidente no carro, é o segundo dos filhos de Bolsonaro. O mais velho é o senador eleito Flávio, ele é o segundo, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro é o terceiro dos filhos parlamentares do presidente. Desde cedo há uma grande movimentação em Brasília, na esplanada dos ministérios. É grande o público que veio para a posse de Jair Bolsonaro como presidente da República. Aí está ele saudando o público em carro aberto pelo Eixo Monumental de Brasília, ao lado de sua esposa, futura primeira-dama, Dona Michele Bolsonaro, e logo atrás o filho, Carlos. O Heraldo, ainda não temos, é importante lembrar para quem não assiste, ainda não temos números divulgados pela Polícia Militar, pelas autoridades do público presente, mas tanto as imagens aéreas quanto as imagens feitas no chão nos indicam que há um grande público na esplanada dos ministérios. Ainda sobre essa questão do carro aberto, Heraldo, ontem eu conversava com um auxiliar próximo do presidente eleito que me dizia o seguinte:
se Bolsonaro puder fazer como quer, será de carro aberto, que era o que ele gostaria de fazer. Aí está o grupamento dos Dragões da Independência que conduz o presidente eleito Jair Bolsonaro para a posse no Congresso Nacional. Ele saiu da Granja do Torto, uma das residências oficiais, e agora já está na esplanada dos ministérios, o chamado eixo monumental de Brasília, saudando aos brasileiros, às brasileiras que vieram ao Distrito Federal para esta cerimônia. É grande a movimentação das pessoas que estavam do outro lado e que agora se dirigem para a saudação ao presidente eleito. Todo mundo com seus celulares, todo mundo fazendo as suas gravações, tirando as suas fotos. Estão se dirigindo ao Congresso, Heraldo, sempre lembrando que é uma casa que Bolsonaro frequenta como parlamentar desde o início da década de 90, iniciou o primeiro dos seus 7 mandatos em 1991. São imagens ao vivo de Brasília, do cortejo que leva Jair Bolsonaro, presidente eleito, e a futura primeira-dama Michele para o Congresso Nacional, para a cerimônia de posse à presidência da República. Imagens de Brasília. E foi também no Congresso que Bolsonaro conheceu Michele, que trabalhava na Câmara. Eles chegam a apontar pessoas, porque o presidente eleito Jair Bolsonaro, como parlamentar, teve uma vida efetiva aqui em Brasília, conhece as cidades do Distrito Federal, os bairros. E a primeira-dama, futura primeira-dama também, é de uma dessas cidades, Ceilândia, como você destacou. Renata. Agora eles já se dirigem à entrada do Congresso, que, como a repórter Zileide Silva nos mostrava há pouco, é a entrada externa, a entrada da rampa. Assim, o presidente eleito não para de acenar, Michele Bolsonaro também, o público se aproxima das grades e chama bastante por eles. Agora já sim se aproximando da rampa que dá acesso ao Congresso Nacional, o desfile em carro aberto praticamente nesta etapa aqui chegando ao fim. Com a chegada do carro presidencial, do Rolls Royce presidencial, já bem pertinho da rampa do Congresso Nacional. Agora só os seguranças seguem a pé ao lado do carro. E ao fundo passam os Dragões da Independência que conduziram o presidente eleito, a primeira-dama. E que voltarão a participar dessa cerimônia na próxima etapa. Aqui já estamos praticamente na conclusão deste desfile em carro aberto, porque o carro já se aproxima do local em que o presidente se dirigirá para a rampa do Congresso Nacional. É evidente que é um momento realmente de muita emoção, é visível no presidente. Várias vezes também, no trajeto ficou visível que ele está emocionado. As pessoas próximas dizem que ele passou os últimos dias bastante ansioso, o que é super compreensível. E agora chega à base da rampa. Aí na base do Congresso, aí no Congresso Nacional, na rampa, o casal será recebido pelos casais. O presidente do Senado Federal,
e o presidente da Câmara com de início suas ele é respectivas cumprimentado esposas. pelos responsáveis pelo cerimonial, tanto da Câmara quanto do Senado. E agora eles vão ao encontro dos presidentes da Câmara e do Senado. Ali uma indicação só do dispositivo cerimonial. Agora sim, o presidente eleito e o vice sobem pela rampa. Com suas esposas, se dirigem para o contato com os presidentes da Câmara e do Senado e suas respectivas esposas. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, deputado pelo DEM do Rio de Janeiro, reeleito, e sua mulher, Patrícia Maia, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, ao lado da mulher, Mônica Paz de Andrade. Mais uma saudação ao público. Lembrando que o Congresso Nacional está em recesso. Essa é uma sessão extraordinária feita especificamente durante o recesso para dar posse ao presidente da República. Ela é uma cerimônia conjunta do Congresso, acontece no plenário da Câmara, mas ela é uma cerimônia do Congresso e, portanto, é presidida pelo presidente do Congresso, que é o senador Eunício Oliveira. Presidente eleito, vice-eleito, presidente da Câmara e presidente do Senado, acompanhados de suas respectivas esposas, se dirigem agora para a ala interna, para a área interna do Congresso Nacional, onde teremos a posse do presidente da República no plenário Ulisses Guimarães, que é o maior plenário do Congresso Nacional, que é o plenário da Câmara dos Deputados, onde são feitas as sessões conjuntas da Câmara e do Senado, sessões do Congresso Nacional. Por essa rampa se chega ao Salão Negro do Congresso, que é um salão que serve tanto o Senado quanto a Câmara. Né, Heraldo? E aí agora o presidente eleito se encontra com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo. São imagens ao vivo de Brasília da cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, no momento em que ele chega ao Congresso Nacional, é recebido pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, e pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e se dirige ao plenário Ulisses Guimarães, o plenário em que será feita a sessão do Congresso Nacional.